mestrado aqui na escola, na ESP, né? Estou fazendo doutorado também na mesma área, em estratégia. E também tem uma outra perspectiva sobre o processo, porque eu estou ao mesmo tempo também como professor da disciplina de estatística aqui na escola. E eu percebi diferenças importantes entre o processo no mestrado e no doutorado. Primeiro, pela natureza do próprio trabalho, né? A dissertação é um trabalho científico, mas é um trabalho sobre o qual se tem expectativas menores em relação à tese, né? Você não tem uma expectativa de uma contribuição teórica, o grau de sofisticação em termos de articulação teórica e metodológica é menor, o prazo especialmente é mais curto, né? Então, e você tem uma carga mais pesada de disciplinas no mestrado em termos proporcionais, né? Então você passa basicamente o primeiro ano se dedicando às disciplinas, né? Uma carga relativamente extensa, e o tempo que você tem para se dedicar ao projeto é um tanto quanto menor. Depois, no segundo ano, você tem um período de 6 meses, basicamente para preparar o projeto, e depois 6 meses para defender. Então, em termos gerais, os graus de liberdade que você tem sobre o projeto são menores. Você tem pouco tempo para desenvolver o projeto e pouco tempo para depois defendê-lo. Por outro lado, você tem, como o projeto é mais simples, você ainda tem na qualificação talvez um pouco mais de espaço para fazer certas alterações, porque a execução do projeto já é prevista como mais simples. No doutorado, a situação é bem diferente, né? Você tem 2 anos e meio, desde o começo do doutorado até a defesa do projeto, com uma carga de disciplinas menor, né? O número de créditos é menor, e com mais tempo para se dedicar. O grau de desenvolvimento do projeto no doutorado, pelo menos eu senti isso, precisa ser muito mais cuidadoso do que no mestrado, até porque o prazo que você tem depois é aproximadamente 1 ano. E, de novo, dada a exigência de contribuição, de articulação teórica, etc., 1 ano te permite realmente terminar o projeto e não fazer grandes ajustes. Então, realmente, a qualificação é o último ponto em que você consegue fazer algum tipo de ajuste de direcionamento, e esse ajuste também não pode ser tão radical, né? O processo de orientação e discussão antes tem que ser bastante bem cuidadoso para que você chegue na qualificação fazendo ajustes, mas já com uma certa base teórica desenvolvida. Então, o que eu senti foi isso, muito mais necessidade de esforço no processo de qualificação para ter um projeto, um doutorado mais consistente, e, ao mesmo tempo, certas demandas conflitantes que no mestrado não existiam de forma tão significativa. Por exemplo, a pressão por publicação, né? Você começa a se inserir na vida acadêmica, já começa a precisar pensar depois em questões de possibilidade de desenvolvimento de carreira, empregabilidade, etc. E para isso publicação é fundamental. Então não dá para esperar hoje em dia, eu acho que é difícil esperar até o final do doutorado para conseguir começar a publicar. Então a tese em si não gera publicações durante o seu processo, vai gerar no final. Então a questão é, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar, desenvolver a tese com desenvolver outras pesquisas, evidentemente, se possível, conexas, né, que gerem publicações intermediárias. Então, acho que essa é uma pressão que traz certos conflitos, às vezes, certas sinergias, mas também certos conflitos no doutorado, que no mestrado não se sente tanto, né? A pressão por publicação no mestrado não é tão grande. E também a questão de iniciar a docência durante o doutorado, que também traz um certo conflito de agenda, né, entre dedicação à docência e dedicação a desenvolvimento do projeto. Então, acho que o doutorado tem mais tempo, você tem um espaço de tempo maior para a qualificação do que no mestrado, mas em função da complexidade do projeto e das demandas conflitantes em termos de publicação, etc., é um processo bem mais exigente do que o processo do mestrado, né? Para a gente conseguir desenvolver trabalhos de qualidade, que exista desenvolvimento de grupos de pesquisa, que as linhas de pesquisa tenham articulação entre mestrandos e doutorandos trabalhando realmente em áreas afins, que isso permite que os próprios trabalhos de doutorado sejam melhores, até por ter uma discussão mais rica. Isso também permite publicações ao longo do período. Nesse caso foi um trabalho interessante, na verdade, o trabalho derivou da tese de doutorado de um colega do POI, né, que é doutor aqui pela GV e agora é professor do POI, o Fernando Ferreira, e eu trabalhei com ele ao longo do processo nas questões de análise de dados. Então, essa sinergia permitiu que esse trabalho em parceria acabasse sendo desenvolvido. Então, é realmente muito difícil conseguir, ao longo do doutorado, gerar publicações com alguma qualidade sem ter esse tipo de cooperação, sem ter outros pesquisadores
em áreas afins que permitam o desenvolvimento de trabalhos conjuntos. Então, acho que essa é a grande questão, realmente, conseguir articular grupos de estudo com professores e doutorandos para fomento a trabalhos de pesquisa. No mestrado, acho que a questão que está sendo perguntada no exame de qualificação é basicamente esse é um projeto exequível, né? E se faz sentido dentro de um certo referencial teórico. Agora, no doutorado, a questão é se ele é exequível, se ele faz sentido e se ele traz uma contribuição suficiente para ser caracterizado como uma tese de doutorado. Acho que essa é uma grande diferença. Enquanto no mestrado só a adequação está sendo julgada, a relevância também é um ponto importante no doutorado, e isso traz um esforço adicional muito grande para conseguir gerar uma questão de pesquisa que seja ao mesmo tempo relevante e exequível. Então isso aumenta consideravelmente a dificuldade do processo de qualificação do doutorado em relação ao que acontece no mestrado. Eu acho que ajuda no sentido em que obriga o pesquisador, de certa forma, a amadurecer mais rápido. Então, ele precisa começar a gerar trabalhos consistentes, suficientemente a ponto de ser publicados, já durante o doutorado. Nesse sentido, inclusive, esse aprendizado em outros trabalhos, que não da própria tese, durante o doutorado, acho que ajudam ao trabalho final ter melhor qualidade. Mas que a questão fundamental para que isso não se torne um empecilho é que haja uma estrutura, principalmente estruturação de linhas de pesquisa com um processo de colaboração, para que esses trabalhos sejam feitos em parceria. Né? Tentar fazer trabalhos paralelos ao doutorado com uma certa qualidade sozinho, acho que realmente teria impactos mais negativos que positivos sobre a tese, porque simplesmente dispersaria a atenção e reduziria significativamente o aprendizado pela falta de interação com colegas. Mas, se for um processo de construção conjunta do conhecimento em uma determinada área com colegas, acho que isso é absolutamente relevante, porque faz justamente o pesquisador aprender mais sobre pesquisa e poder aplicar isso na própria tese. Então, se a ideia da tese é que o doutor é formado como pesquisador, de certa forma, com publicações intermediárias, ele antecipa um pouco esse processo, né, e já tem condições de completar a tese com mais qualidade.